Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, nós estávamos falando sobre o surrealismo, não é? Na última aula. O que era o surrealismo? A arte dos sonhos, do inconsciente. São figuras reais, muitas vezes, né? Algumas meio abstratas, mas a maioria delas reais, só que em contextos irreais, né? Em contextos fora da realidade. Algumas até com ilusão de ótica, como no caso de algumas obras do Salvador Dalí que eu mostrei para vocês. Bem, hoje nós vamos continuar falando a respeito do surrealismo, mas nós vamos falar especificamente de dois artistas. Hoje nós vamos falar do Salvador Dalí e do René Magritte. Por que dois artistas? Porque esses dois são os dois principais artistas do surrealismo. O Salvador Dalí, por exemplo, ele é considerado o rei do surrealismo, tá? Então, é o principal nome do surrealismo. Trabalhou a sua vida toda, né, com o surrealismo. Depois, mesmo depois de ser expulso do movimento surrealista, ele ainda continua praticando obras de cunho, né, voltadas para o surrealismo. Tivemos também vários outros artistas, inclusive alguns que não se identificam com esse nome, como, por exemplo, a Frida Kahlo, sabe? A Frida Kahlo é aquela que tem a sobrancelha grandona, assim, né? Uma monocelha, e ela usava flores na cabeça e tudo mais. Então, a artista é uma artista mexicana e ela é considerada por críticos de arte como uma artista do surrealismo. Porém, ela odiava isso. Ela falava que ela não. Quando os críticos de arte falavam que as obras dela eram surrealistas, porque, por exemplo, às vezes ela fazia uma mulher com o coração retirado e tal. Então, ela falava que não, que ela pintava a realidade dela, que ela não pintava sonhos, que surrealismo era pintar sonhos, e que ela não pintava sonhos, ela pintava a realidade da vida dela. Então, a Frida Kahlo é uma artista que, né, foi considerada surrealista pelos próprios críticos de arte, mas que não gostava desse título. Já, né, no caso do Salvador Dalí e do René Magritte, eles têm aí um grande renome, uma grande influência nesse movimento, tá? Então, nós vamos começar a ver um pouco sobre cada um deles, sobre a vida e a obra de cada um deles. Vamos começar aí com o Salvador Dalí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olha só, icônico pelo seu bigode, né? Existem várias fotografias do Salvador Dalí e ele sempre com esses bigodes, né? Cada fotografia ele tá com o bigode com estilo, inclusive foi feita a máscara, né? Lá da Casa de Papel, da série, né? A Casa de Papel, feita, inspirada em uma fotografia real do rosto do Salvador Dalí, tá? Aí, pergunta que os alunos me fazem depois que surgiu essa série. Então, o Salvador Dalí era bandido, era ladrão? Não, não tinha nada a ver. Simplesmente pegaram a foto dele, né, para fazer a forma da máscara lá, mas não tem nada a ver com a vida e a obra de Salvador Dalí. Bom, Salvador Dalí, ele viveu de 1904 a 1989, aqui tá errado, tá vendo, né? Aqui o zero, mas é 1989, contanto que tem até noticiários da Rede Globo, se vocês pesquisarem, notícias sobre a morte do Salvador Dalí aparece a notícia do Cid Moreira passando, né, no Jornal Nacional falando que ele tinha falecido. Salvador Dalí nasceu em 1904 na cidade catalã de Figueiras. Veio de uma família estruturada de classe média, conheceu Gala Eluard, a sua musa e esposa,
em 1929. Então ele casa-se, né, com essa mulher chamada Gala e ela se torna a musa inspiradora dele. Ele fez vários quadros em que a mulher que aparece no quadro é a esposa Gala. Tá? Desde ela mocinha, quando eles se casam, até depois que ela já estava ficando mais velha, e ele continuava pintando e fazendo, né, o rosto dela, e ela aparecendo nas suas obras. Foi amigo de João Miró e Pablo Picasso. Entrou para o movimento surrealista em 1929. Por motivos políticos, foi expulso do movimento em 1939 e sua esposa obrigava-o a tomar medicamentos para aumentar sua criatividade. Tá? Gala Edward morreu em 1982, deixando-o completamente desorientado. Depois da morte da mulher dele em 82, né? Vocês viram, olha quantos anos eles ficaram casados, né? Desde 29, e aí ela morre em 82. Ele entra em depressão, ele não vê mais sentido para a vida dele. E ele até tenta se matar, ele tenta botar fogo no castelo onde eles viviam, porque sim, ele vivia em um castelo. Né? Ele comprou um castelo para ele. Ele era muito excêntrico, ele gostava de coisas diferentes. Né? O seu animal de estimação era uma jaguatirica, que parece uma oncinha. Ele compra um castelo para ele morar. Ele compra limousine, 2 limousines, e manda juntar as duas para ficar maior ainda, para quando ele chegasse no evento, chegar aquela limousine gigantesca e parecendo de desenho animado, sabe? Ele chegava nos locais, ele chegava soltando fogos porque ele chegou, sabe? Então ele era bem excêntrico, bem diferente, tá? E depois da morte da mulher, ele perde essa alegria de ver, ele passa a não se alimentar direito, ele tenta se matar, mas aí os funcionários, colocar fogo no castelo com ele dentro, mas aí os funcionários do castelo conseguem apagar o fogo e conseguem tirar ele de lá de dentro, mas mesmo assim, depois da morte dela, ele não se alimenta direito, vive doente, e aí, em 89, ele morre de pneumonia, tá? Ele foi considerado, então, o rei do surrealismo, principalmente por aquelas obras que eu mostrei para vocês na última aula, que tinham ilusões de ótica, né? Que tinham várias ilusões de. Imagina, numa época aí sem internet, sem nada, aquelas obras cheias de ilusões de ótica. As pessoas gostavam, achavam super interessantes. Tá? Tinha uma personagem extravagante, uma personalidade extravagante e excêntrica. Teve influências do Renascimento e do Dadaísmo e considerava-se o único e insuperável. Né? Aperfeiçoar sua arte com as influências pôde aperfeiçoar sua arte com as influências de Picasso e Miró. Dali pintou suas obras mais famosas e provavelmente as melhores na década de 1923 a 39, usando um método crítico paranoico que ele mesmo imaginou. Esse método envolvia várias formas de associação irracionais, onde as imagens variam conforme a visão do observador. Então, as obras mais famosas que ele cria foi de 23 a 39, que eram aquelas com ilusões de ótica, tá? Essa daqui é um exemplo, ó, retrato de Gala. A Gala já não estava mais tão novinha, né? Em 35. Lembrando que a Gala, a mulher dele, era musa, então ele colocava ela em várias obras. A persistência da memória, que eu mostrei para vocês na semana passada. Tá vendo? É uma obra que ilustra bem o surrealismo de Dali. Fantástica, inquietante, hipnótica. Ela suscita infinitas e diferentes interpretações. Os relógios amolecidos contrastam com a racionalidade. O relógio sobre o quadrado faz lembrar também o mapa da África.
Os galhos de apoio da madeira são espécies de símbolos de bengala, temas recorrentes das obras de Dalí. A precisão dos 3 relógios, se você reparar, né, eles estão no mesmo horário, que derretidos marcam a mesma hora, são como um símbolo da resistência diante da desintegração do tempo. Na sua autobiografia, que é A Vida Secreta de Salvador Dalí, que ele mesmo escreve, ele comenta ter pintado o quadro após desistir de ir ao cinema com sua companheira Gala e alguns amigos devido a uma dor de cabeça. Apesar de cansado, Dalí teve ideia de pintar quadros e depois refletir sobre a consistência, de um queijo que comia um pouquinho antes. Ele já havia feito a paisagem do fundo e sabia que a sua atmosfera era receptiva para alguma coisa surpreendente, mas não imaginava o que resultaria. Foi então que ele pintou sobre ele esses elementos derretidos. Então, a inspiração dos relógios derretidos seria no queijo derretido. Outras versões aí da persistência da memória, né? A persistência da memória já foi recriada por vários outros artistas. Olha essa dos Simpsons, que legal. Sua obra, Cenário de Infância. Então, o Salvador Dalí, vocês viram que falava que ele vai desde do Renascimento até, né, o dadaísmo. Então, ele tem essas influências, ele tem uma obra bem realista, ele sabia pintar muito bem, ele sabia produzir obras extremamente realistas, mas ele queria criar algo diferente, só que nem sempre, né? Não foi a vida toda. Nesse caso, por exemplo, ele pintou uma cena de que ele lembrava da sua infância e, olha lá, não tem nada de diferente, nada de surreal, porque não é ainda do surrealismo, tá? Essa dá até uma alusão do impressionismo, tá vendo? Ó, com as pinceladas marcantes, olha só, bem marcadas, tem uma influência do impressionismo, essa obra, seria um autorretrato do artista, e ele pintando, tá vendo? Ele fez ele mesmo pintando. Essa já totalmente realista, né? Se a gente for reparar, é bem realista, só que ainda não é surrealista, tá vendo? Ele ainda não quis fazer a surrealista. A tentação da vanguarda. Aí ele começa a criar obras mais modernistas e vem realmente para o surrealismo. Vendo, olha só a diferença de uma obra modernista realista como essa para uma surrealista como essa daqui. Olha lá. Essa carne de galinha inaugural. Imagens duplas ou imagens invisíveis, como por exemplo essas aqui, olha lá, que formam, as coisas se formam outras, como por exemplo aqui, ó, se você reparar, forma um rosto, né, e assim por diante. Então ele faz essas obras, O Homem Invisível. Ó, essa outra também, você olha as partes, são pessoas, você olha o todo, forma um rosto. Aqui forma outro rosto. Metamorfose de Narciso. Também essa de 37. Paisagens desoladas do sonho. Então, paisagens que ele acreditava ter tido em sonhos, e aí ele pintava. Vestígios ataváticos depois da chuva. Olha essa outra.
meia chávena de café gigante, que seria xícara, né, de café gigante voadora. Objetos moles, uma característica também bem marcante do Salvador Dalí era esses objetos mole, esses autorretratos moles, como por exemplo esse. Esse é ele, ó, o bigodinho. É um autorretrato, porém mole, né? Totalmente como se tivesse essas estacas, essas bengalas estivessem segurando ali o rosto dele, de Salvador Dalí. Aí aqui de novo a persistência da memória. Aqui, sonhos pintados. Seriam sonhos que ele tinha, tá vendo? Imagens que ele tinha, e aqui pessoas no piano, né? Uma mulher, e aí vem uma arma, depois vem tigres, de um tigre sai outro tigre, que está saindo de dentro da boca de um peixe, que está saindo de dentro de uma romã, elefantes carregando coisas nas costas, porém com pernas enormes. Tá vendo? Bem surreal. Mestres do passado. Ele também fez obras surrealistas que imitavam obras de arte do passado. Por exemplo, do Renascimento, tem essa Madonna, né, de Porligart, que é uma obra renascentista, e aí ele faz a mesma obra, só que em estilo surrealista. Como aquela que eu mostrei na última aula também, do autorretrato do Van Gogh, que o Van Gogh já tinha feito. Só que aí ele vai e refaz, mas refaz de uma forma surrealista. Beleza comestível. Aí ele faz, ó, construções mole com feijões cozidos, memórias da Guerra Civil. Que na época da guerra as pessoas só comiam feijões, né, enlatados, cozidos, e uma pessoa toda despedaçada pela guerra, né, toda destruída pela guerra. As gavetas da memória. Ele também tinha muitas obras em que ele colocava gavetas, até no próprio corpo humano, fazendo referência à ilusão, às memórias que ele tinha. Sonhos da ciência. Olha lá, a gala, que ela sempre aparecia nas obras dele, sobre livros, né? Representando aí a ciência, sabedoria. Vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Fotos. Algumas fotos dele, olha lá. Bem icônico, com seus bigodes, olha só. Cada lugar a foto. Aqui ele com a Frida Kahlo, que eu falei para vocês, que também era surrealista, mas que ela não aceitava, falava que ela pintava a realidade. Então, olha só, sempre com bigode, sempre extrovertido, olha ele com a jagatirica dele, né? Aqui o bigode num outro formato, tá vendo? Aqui fazendo uma performance, aqui a foto que deu ele amarrou o bigode na sobrancelha, se vocês verem, tem até uns fiozinhos aqui que dá para ver que ele amarrou o bigode na sobrancelha, e é essa foto que eles olharam para criar a máscara, né, lá da Casa de Papel. Então, olha lá, aqui ele com a mulher dele, com a gala, tá vendo? Ele era bem excêntrico, gostava de aparecer, gostava de tirar fotos, gostava de estar sempre com seu bigode diferente. Aqui já ele, ó, bem velhinho, né? Um pouco antes de morrer. Há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, essa mulher, ela alegou ser filha dele. E aí ele teve o corpo, né, exumado, o corpo dele, depois de 28 anos enterrado, foi exumado para poder fazer o DNA.
ela não era filha dele, na verdade, né? Fez tudo isso e ela não era filha dele. E uma coisa interessante foi que o bigode ainda estava intacto. O bigode arrumadinho ainda estava intacto, mesmo depois de todos esses anos, tá? Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês a respeito do Salvador Dalí era que ele era essa pessoa diferente, extrovertida. Um pouco foi sobre as suas experiências de infância. O Salvador Dalí, ele teve um irmão que também se chamava Salvador Dalí e que morreu um pouco antes dele nascer, né? Da mãe dele descobrir que estava grávida dele, né? Então esse irmão morreu num acidente. E a mãe dele e o pai dele acreditavam que o Salvador Dalí, que assim que eles perderam um filho, ela descobre que ela estava grávida do outro. E aí eles colocam o mesmo nome, Salvador Dalí, e tratam ele da mesma forma que tratavam o outro, como se fosse assim, como se ele tivesse voltado a viver. E uma das coisas que ele mostra nos seus quadros surrealistas, olha só, é a persistência de insetos. Aparecem vários insetos, como nesse, por exemplo, uma caravela cheia de borboletas. Por quê? Porque ele tinha pavor de insetos, porque ele lembrava, né, da sua infância, em que os seus pais faziam ele capturar insetos para fazer coleção, mas na verdade não era ele que gostava daquilo, era o irmão que tinha morrido. Então ele fazia obrigado, então ele tinha um pavor enorme de mexer com aqueles insetos. E isso causa traumas de infância nele. Ele precisa se tratar até depois de grande, né? Fazer terapia, fazer psicanálise, porque ele sonhava, ele tinha pesadelos em que ele era perseguido por insetos gigantes e tudo mais, porque exatamente por causa disso, por ele ter esse trauma de infância em que os pais faziam ele capturar os insetos como se ele fosse o outro irmão, né? O irmão que tinha falecido. E uma das formas dele superar esse trauma, né, foi pintando os insetos, colocando insetos nas suas obras. Então, foi uma forma dele perder um pouco desse medo terrível que ele tinha de insetos. Né? Essa daqui, por exemplo, olha lá, tá vendo? Ó, né, bem surrealista. Então, são obras bem interessantes e da gente ver, cheias de ilusões, ó, em que a gente vê, né, um rosto de uma pessoa no tronco da árvore, ou nesse caso aqui, ó, né, uma mulher com asas de borboleta saindo de um livro, e assim por diante. Então, são obras com desenhos de estilos reais, mas em contextos irreais, tá bom? Bom, do Salvador Dalí era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou falar sobre o René Magritte, tá? O ilusionista da arte. Então, o René Magritte, ele é conhecido por fazer esses hominhos, ó, com esse chapéuzinho aqui, né? Chapéuzinho cata-ovo, que as pessoas falavam, né? Casca de ovo, tá? E sempre com algum outro elemento. Então, vamos aqui uma foto dele. Vamos conhecer aí um pouco da vida e das obras dele. René Magritte nasceu em 21 de novembro de 1898 em Lesnes, na Bélgica, mas passou a maior parte da vida em Bruxelas. Com apenas 14 anos, viu sua mãe morta, depois dela ter se suicidado. E mais tarde, vem a se casar com a Georgette, né, que era sua mulher. René Magritte, para além de pintar, fazia fotografias e cartazes publicitários. A sua obra era influenciada principalmente pelo artista italiano de Chirico, que era do futurismo. Lembra que eu mostrei algumas obras do Chirico? Então, ele se influenciou muito no futurismo, o René Magritte. As suas obras incluem, dentro do surrealismo, um movimento este
que envolve o inconsciente, pintam coisas reais em contextos surreais, e estas têm características que eram só suas, no qual se destacam a importância dos objetos. Ao ser classificado como surrealista, este reagiu e disse que fazia uso da pintura como objeto de tornar visíveis os seus pensamentos. René Magritte faleceu em 15 de agosto de 67, em Lessines, com 69 anos. Então, olha só, algumas das suas obras mais famosas, como essa, Gorkon, né, que é uma multidão de homens anônimos que se esforçaram para passar indiferentes na frente de um perdido no meio de tantos numa praça que ficava vazia por estar cheia de pessoas iguais, né? Então ele falava, né, que a praça parecia vazia por estar cheia de pessoas iguais, por mais que estava cheia de homens, né? Então ele faz essa chuva de homens, todos de chapéuzinho, de casca de ovo e todos de sobretudo, porque era uma roupa típica da época, né? Então ele falava que os homens pareciam todos iguais. Esse olho que eu até pedi para vocês fazerem a tarefa na semana passada, não é? O olho surrealista, em que aparece ali o fundo do céu. Essa daqui, que também tem ilusão de ótica, olha lá, não dá para saber ao certo onde está o cavalo, onde estão as árvores, porque tem essa quebra, né, de imagem. Olha essa outra, ligação perigosa. Seria uma mulher se olhando no espelho, e aí, quando se olhava no espelho, a imagem estava invertida. Essa outra, em que o barco também é formado pelas águas, né, do mar, a barco a velas. Aqui, o homem sem a cabeça fora do corpo. Telescópio, seria a janela, olha que interessante. A janela fechada, ela tem o céu. A hora que abre, não tem nada. Tá vendo? Então, seria surreal. Seria um objeto real, mas num contexto surreal. Essa daqui, que também é bem interessante, né? Que fala traição das imagens, que é isso não é um cachimbo. Por que não é um cachimbo? Porque é uma representação de um cachimbo, mas não é um cachimbo real, né? Olha essa outra, que ao mesmo tempo que é um sapato, já é o próprio pé humano. Essa do castelo dos Pirineus, que seria um castelo suspenso, né, numa pedra, num iceberg mais suspenso no ar, surrealista. Reflexão. Magritte foi, de fato, um surrealista, mas pode dizer que foi também um pensador. Seu trabalho era sempre complexo, dizia que não se devia buscar nenhuma significação metafórica para suas obras, que o mistério estaria exatamente na ausência do sentido. Todo surrealismo tem um traço de loucura que revela toda uma genialidade. Uma marca significativa da obra de Magritte, então, é a suposta incoerência, tá? Aí foi um dos grandes surrealistas, e principalmente na Bélgica. Aí agora eu quero mostrar para vocês aí mais algumas obras do René Magritte. Não é aqui, peraí. Deixa eu voltar rapidinho. Olha lá. Aqui uma foto dele, já mais velho, com o fundo daquela obra, né, que ele tinha feito. Olha essas outras, ó. Os hominhos. O hominho com cabeça, com frutas, está sempre presente nas suas obras. Essa daqui também, Os Amantes, é uma obra bem conhecida dele, são pessoas
Agora ainda foi refeita nessa obra com as máscaras, pessoas se beijando porque com a questão da pandemia. Olha essa outra, né? Seria ele mesmo, né, fumando cachimbo, mas está com a vela é toda enrolada, o nariz entra dentro do cachimbo e tudo mais, né? Essa outra aqui seria o céu e alguns elementos formando um rosto, né? Olha essa, em que terapeuta por René Magritte, é um homem, mas o corpo do homem, ao mesmo tempo, né, é uma gaiola com pássaros, uma gaiola aberta com pássaros, né? Então são obras também reais, mas em contextos irreais. Olha essa outra, pessoas, né, feitas de areia, mas que ao mesmo tempo são pessoas, são peixes, e assim por diante. Então, aqui vocês puderam ver aí algumas obras e ver o rosto dele, ele era assim, quando ele, né, um pouco antes dele falecer, tá? Bom, então nós falamos sobre, né, o Salvador Dalí e o René Magritte. Também falei rapidinho sobre a Frida Kahlo. Deixa eu mostrar, só para finalizar, deixa eu mostrar essas obras, as obras da Frida Kahlo, já que eu toquei no nome dela. Ó, é Frida Kahlo com K e H antes do L. Olha lá, esta é a Frida Kahlo, tá vendo? E as suas obras eram cheias de autorretratos, como esse, por exemplo, ó, com animais que ela criava vários animais e alguns animais exóticos, como, por exemplo, ela tinha macaquinho de estimação, tinha vários gatos, né? Tinha ibana, ela criava vários animais. Então, aqui são várias fotos dela, tá vendo? E algumas das suas obras, como, por exemplo, essas, olha lá. Ela sofreu acidente, a Frida Kahlo, ela sofreu um acidente na adolescência, um acidente de ônibus em que um ferro atravessou o corpo dela. E aí ela ficou com problemas, ela precisou precisou colocar ferros na coluna, ela ficou sem andar muito tempo, e aí que ela começa a pintar, porque ela ficou deitada há muito tempo e a única coisa que ela conseguia fazer era pintar. Tem um filme dela na Netflix, caso vocês queiram assistir, que aí é essa que é a artista que faz, né, e fala, e aí tem esse filme mostrando aí um pouco sobre a vida dela, tá? É bem, assim, escandalosa, se for ver, porque ela era uma pessoa excêntrica, uma pessoa moderna para sua época, ela se vestia de homens, ela tinha relações tanto com homens como com mulheres. Se de repente, por exemplo, o marido dela atraía, ela ia lá e traía ele com a mulher que ele tinha traído, tinha tudo isso. Deixa eu colocar obras que vão aparecer as obras dela, porque aqui apareceu só as fotos dela mesmo, porque existem várias. Deixa eu ver. Obras. Olha lá. Ela era considerada surrealista por obras como essa, por exemplo, tá vendo? Que seria um autorretrato dela, mas saindo folhas de dentro dela, como se ela tivesse criado raízes ali dentro, né? Aqui ela ligada a ela mesma, só que através de coração, tá vendo? Então, são obras surreais, mas que essa aqui ela com os ferros que colocaram por dentro da coluna, só que ela falava que não, que ela pintava a realidade dela, o que ela sofria, o que ela passava na realidade dela, tá? Então, olha essa outra, olha lá, né? Então, na cama, ligada, né, ao feto, de quando ela estava grávida, mas depois ela acaba perdendo, né, o bebê e tudo mais. Então, são obras também surrealistas, mas que ela mesma não considerar surrealista, tá bom? Bem, meninos, agora vou falar a respeito aí da nossa tarefa de arte, tá?
Então, nós falamos aí um pouco mais sobre o surrealismo. Não pode esquecer de jeito nenhum. O que é surrealismo? A arte dos sonhos. Imagens reais em contextos irreais, tá? E aí, agora, a tarefa de hoje. Eu quero que vocês escolham ou uma obra do Salvador Dalí, ou uma obra do René Magritte, que foram os dois artistas que nós falamos hoje, e vocês vão reproduzir essa obra. O que é reproduzir? Fazer. Vocês vão desenhar esta obra, tá bom? Então, reproduzam, pintem direitinho, tem que ser da cor original, né? O mais perfeito possível que vocês conseguirem fazer. Então, escolham uma obra. Só vou pedir uma coisa. Como vocês já fizeram o olho surrealista na outra semana, né? Então, essa semana, a hora que você for fazer a obra do Salvador Dalí ou do René Magritte, não faça o olho. Não faça o olho do René Magritte, porque esse vocês já fizeram um olho surreal. Então, agora, tentem pegar outra obra dele ou outra obra do Salvador Dalí, tá bom? Olhem, analisem, pesquisem várias obras, olhem se realmente é deles, porque, por exemplo, de repente você coloca Salvador Dalí lá e aparecem pessoas que fazem obras inspiradas nas obras do Salvador Dalí, mas não é dele realmente. Então, confira o nome, se realmente é uma obra dele, aí você faz a reprodução, tá bom? Então, ou escolher uma obra do Salvador Dalí, ou escolher uma obra do René Magritte para fazer o desenho e enviar, certo? Então, essa é a tarefa de arte de vocês. Bem, a nossa aula de arte fica por aqui.